O consumo do café é um hábito amplamente aceito na sociedade moderna, muitas vezes associado à energia, produtividade e até mesmo à convivência social. Antes de continuarmos, deixa eu te oferecer uma bênção. Para você que tem o desejo de se tornar um grande pregador da palavra, que quer aprender a criar sermões poderosos, vencer a timidez e apresentar seus sermões de forma eloquente e poderosa, eu preparei para você o e-book 5 Pilares de um Sermão Poderoso. Um e-book completo para te ensinar a pregar de forma simples, prática, rápida e bem objetiva. Comprando o e-book, vou te dar de presente o e-book em áudio para você ouvir enquanto trabalha. O valor é irrisório, apenas R$ 19,90, e você pode parcelar no cartão de crédito ou pagar via Pix. Aprenda a pregar de uma vez por todas. Adquirindo esse e-book, você estará contribuindo com o crescimento deste canal na pregação do Evangelho. Para comprar o seu, clique no link que está logo abaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Contudo, quando analisamos esse costume à luz das Escrituras e dos escritos de Ellen G. White, percebemos que o tema vai muito além de uma simples bebida. Trata-se de uma questão que envolve domínio próprio, cuidado com o corpo, clareza mental e fidelidade aos princípios estabelecidos por Deus. A Bíblia declara, em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, que o corpo é o templo do Espírito Santo. E essa afirmação estabelece uma base sólida para refletirmos sobre tudo aquilo que introduzimos em nosso organismo. Ellen G. White aborda com clareza o efeito dos estimulantes sobre o corpo e a mente. Em seu livro A Ciência do Bom Viver, página 326, ela afirma que o café é um estimulante que, embora produza um efeito imediato de excitação, enfraquece as energias vitais e deixa o organismo mais vulnerável a desequilíbrios. Essa observação não é apenas física, mas espiritual, pois uma mente constantemente estimulada, artificialmente, perde a sensibilidade espiritual necessária para discernir a vontade de Deus. As Escrituras ensinam que Deus deseja que seu povo viva com sobriedade e equilíbrio. Em Provérbios, capítulo 23, verso 20, somos advertidos a não nos associarmos com excessos que escravizam o corpo. Embora o texto trate diretamente de bebidas alcoólicas, o princípio apresentado é mais amplo e se aplica a qualquer substância que exerça domínio sobre o organismo. Ellen White esclarece em Conselhos sobre Regime Alimentar, página 421, que tudo aquilo que cria dependência enfraquece o poder da vontade e reduz a capacidade de resistência moral. O café atua diretamente sobre o sistema nervoso central, produzindo uma sensação temporária de vigor. No entanto, Ellen White observa que esse estímulo é seguido por um estado de abatimento, irritabilidade e fadiga. Em Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 64, ela declara que o uso contínuo de estimulantes excita os nervos, tornando a pessoa impaciente, inquieta e menos capaz de exercer domínio próprio. Essas características, embora muitas vezes normalizadas, afetam profundamente a vida espiritual. A Bíblia ensina que o fruto do Espírito inclui domínio próprio, conforme Gálatas capítulo 5, verso 23. Quando uma substância passa a controlar o humor, a disposição e o comportamento, ela se torna um obstáculo ao desenvolvimento desse fruto espiritual. Ellen White afirma em A Ciência do Bom Viver, página 128, que hábitos que enfraquecem o controle mental dificultam a obra do Espírito Santo no coração. Outro aspecto importante a ser considerado é o impacto do café sobre o descanso. Deus estabeleceu o sono como parte essencial do equilíbrio humano. Em Salmos, capítulo 127, verso 2, a Escritura declara que o Senhor concede o sono aos seus amados. O consumo de café, especialmente em horários inadequados, interfere no repouso natural do corpo. Ellen White comenta, em Conselhos sobre Saúde, página 159,
que o sono interrompido enfraquece o sistema nervoso e reduz a capacidade espiritual, tornando a mente confusa e menos receptiva às impressões divinas. Muitos acreditam que o café é necessário para enfrentar as exigências da vida moderna. Contudo, Ellen White alerta que essa dependência é um sinal de desequilíbrio. Em A Ciência do Bom Viver, página 324, ela afirma que o verdadeiro vigor não provém de estimulantes artificiais, mas de hábitos simples, alimentação adequada, ar puro, exercício físico e confiança em Deus. Quando o café substitui esses princípios, o corpo paga um preço e a espiritualidade sofre as consequências. A Bíblia ensina que Deus chama seu povo a uma vida de temperança. Em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 25, Paulo afirma que todo aquele que luta se domina em todas as coisas. Ellen White comenta esse texto em Atos dos Apóstolos, página 315, explicando que a temperança é essencial para a clareza mental e para o crescimento espiritual. O uso de estimulantes enfraquece essa disciplina e abre espaço para outros excessos. Faça agora uma breve reflexão. Se você percebe que depende do café para funcionar, escreva nos comentários apenas a palavra equilíbrio. Esse simples gesto demonstra consciência e disposição para avaliar seus hábitos à luz da verdade. Outro ponto destacado por Ellen White é o efeito cumulativo do café sobre a saúde. Em Conselhos sobre Regime Alimentar, página 423, ela explica que o uso prolongado de estimulantes pode contribuir para distúrbios digestivos, palpitações cardíacas e ansiedade. Esses problemas físicos acabam afetando a vida espiritual, pois uma mente inquieta encontra dificuldade em permanecer em oração e meditação na palavra. A Bíblia revela que Deus se importa profundamente com a saúde integral do ser humano. Em 3 João, verso 2, está escrito que o desejo de Deus é que prosperemos em todas as coisas e tenhamos saúde, assim como vai bem a nossa alma. Ellen White reforça esse princípio ao afirmar que a reforma de saúde é parte do plano divino para preparar um povo para os últimos dias, conforme registrado em Conselhos sobre Saúde, página 20. O consumo do café também pode se tornar uma porta para a indulgência desnecessária. Ellen White observa que o paladar viciado exige estímulos cada vez mais fortes. Em A Ciência do Bom Viver, página 327, ela afirma que o uso de estimulantes cria um ciclo de dependência que enfraquece o caráter. A Bíblia adverte em Romanos, capítulo 12, verso 1, que devemos apresentar nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o que implica escolhas conscientes e responsáveis. À medida que avançamos nesse tema, torna-se claro que o consumo do café não é uma questão isolada, mas parte de um estilo de vida. Ellen White ensina que pequenos hábitos, quando mantidos, moldam o caráter. Em Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 452, ela afirma que aquilo que parece insignificante hoje pode ter consequências sérias amanhã. O café, quando consumido sem reflexão, pode se tornar um obstáculo silencioso à saúde e à espiritualidade. Se este conteúdo já está trazendo clareza para você, curta este vídeo agora. Esse gesto simples ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que também precisam refletir sobre seus hábitos à luz da palavra de Deus. O hábito do consumo do café não afeta apenas o corpo físico, mas exerce influência direta sobre a mente, o temperamento e a espiritualidade. Ellen G. White enfatiza repetidas vezes que tudo aquilo que estimula artificialmente o sistema nervoso interfere na clareza mental necessária para ouvir a voz de Deus. Em sua obra A Ciência do Bom Viver, página 325, ela afirma que os estimulantes provocam uma atividade nervosa antinatural,
seguida inevitavelmente por um estado de depressão, no qual a mente se torna menos equilibrada e mais vulnerável à irritação e ao desânimo espiritual. A Bíblia ensina que Deus fala em um ambiente de serenidade e quietude interior. Em 1 Reis, capítulo 19, versos 11 e 12, o profeta Elias reconhece que o Senhor não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas na voz mansa e delicada. Quando a mente está constantemente excitada por substâncias estimulantes, essa sensibilidade espiritual é prejudicada. Ellen White comenta esse princípio em Caminho a Cristo, página 70, explicando que o ruído interior impede a alma de discernir a orientação divina. O café contribui para esse ruído interno. Seu efeito estimulante gera uma falsa sensação de disposição, mas cobra um preço emocional. Ellen White observa em Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 487, que pessoas que fazem uso habitual de estimulantes tendem a manifestar impaciência, nervosismo e instabilidade emocional. Essas características afetam diretamente os relacionamentos familiares e a convivência cristã, tornando o lar menos pacífico e a comunhão espiritual mais frágil. As Escrituras revelam que o cristão é chamado a refletir o caráter de Cristo em todas as áreas da vida. Em Mateus capítulo 11, verso 29, Jesus declara que é manso e humilde de coração. Ellen White afirma, em O Desejado de Todas as Nações, página 330, que a mansidão de Cristo não pode coexistir com hábitos que excitam excessivamente os nervos e enfraquecem o autocontrole. Quando o café contribui para explosões emocionais ou irritabilidade, ele se torna um obstáculo ao desenvolvimento do caráter cristão. Outro aspecto relevante é a influência do café sobre a vida devocional. Muitas pessoas relatam dificuldade de concentração na leitura bíblica e na oração quando fazem uso frequente de estimulantes. Ellen White comenta em Conselhos sobre Regime Alimentar, página 425, que o uso de café e outras substâncias semelhantes torna a mente inquieta, dificultando a reflexão profunda e a meditação espiritual. A Bíblia ensina, em Salmos capítulo 46, verso 10, que devemos aquietar-nos e saber que Ele é Deus, um convite incompatível com a agitação constante da mente. Além disso, o café pode criar uma falsa dependência emocional. A pessoa passa a associar bem-estar, produtividade e até mesmo disposição espiritual ao consumo da bebida. Ellen White adverte em A Ciência do Bom Viver, página 329, que quando o ser humano deposita sua confiança em estímulos artificiais, acaba negligenciando a fonte verdadeira de força, que é Deus. A Bíblia confirma esse princípio em Jeremias capítulo 17, verso 5, ao declarar que maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Essa dependência não se limita ao aspecto físico, mas afeta a fé prática. Quando o cristão acredita que só consegue enfrentar o dia após consumir café, ele enfraquece sua confiança na provisão divina. Ellen White escreve em Educação, página 207, que Deus deseja que seus filhos aprendam a depender dele para obter força física, mental e espiritual. O uso constante de estimulantes interfere nesse aprendizado. Faça uma pausa e reflita. Se você já percebeu que o café influencia seu humor ou sua vida espiritual, escreva nos comentários a frase "Quero equilíbrio". Essa interação simples pode ser o início de uma mudança consciente. Outro ponto destacado por Ellen White é o impacto do café sobre a capacidade de resistir à tentação. Em Conselhos sobre Saúde, página 161, ela afirma que o sistema nervoso enfraquecido pelos estimulantes torna a pessoa menos resistente às tentações morais. A Bíblia ensina, em Mateus capítulo 26, verso 41, que devemos vigiar e orar para não cair em tentação. Uma mente enfraquecida encontra maior dificuldade em manter essa vigilância.
O café também contribui para um estilo de vida apressado e artificialmente acelerado. Ellen White observa em Vida e Ensinos, página 242, que a pressa constante é inimiga da saúde e da espiritualidade. Deus estabeleceu ritmos naturais para o corpo e para a mente. Quando esses ritmos são constantemente forçados, o resultado é desgaste físico e superficialidade espiritual. A Bíblia ensina em Eclesiastes capítulo 3, verso 1, que há tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Ao analisar as consequências do consumo do café, torna-se evidente que ele interfere na harmonia entre corpo, mente e espírito. Ellen White enfatiza que essa harmonia é essencial para o preparo do caráter cristão. Em Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 374, ela afirma que a reforma de saúde está intimamente ligada à reforma moral e espiritual. Não se trata de legalismo, mas de coerência com os princípios divinos. A palavra de Deus ensina que a verdadeira força vem da obediência e da comunhão com o Senhor. Em Isaías capítulo 40, verso 31, está escrito que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Ellen White comenta esse texto em Profetas e Reis, página 243, explicando que essa renovação não depende de estímulos artificiais, mas de uma vida alinhada com os princípios do céu. Se este conteúdo está ajudando você a compreender melhor a relação entre hábitos e espiritualidade, curta este vídeo agora. Isso ajuda a espalhar essa mensagem e alcançar mais pessoas que precisam refletir sobre suas escolhas diárias à luz da Bíblia. À medida que avançamos na compreensão das consequências do consumo do café, torna-se necessário observar seus efeitos a longo prazo sobre o caráter, a espiritualidade e a capacidade de discernimento moral. Ellen G. White não trata a questão dos estimulantes como um detalhe isolado, mas como parte de um sistema de hábitos que moldam silenciosamente a vida espiritual. Em Conselhos sobre Regime Alimentar, página 428, ela afirma que hábitos repetidos criam inclinações permanentes, e essas inclinações influenciam decisões, reações e até mesmo a sensibilidade à verdade espiritual. A Bíblia ensina que o cristão é chamado a viver com mente clara e espírito vigilante. Em 1 Pedro capítulo 5, verso 8, somos advertidos a ser sóbrios e vigilantes, porque o adversário anda em derredor buscando a quem possa tragar. Ellen White comenta esse texto em Eventos Finais, página 67, explicando que a sobriedade não se limita à ausência de álcool, mas envolve tudo aquilo que afeta a lucidez mental. O uso habitual do café, ao excitar e depois deprimir o sistema nervoso, compromete essa vigilância espiritual. Um dos efeitos mais perigosos do consumo contínuo de estimulantes é a dessensibilização da consciência. Ellen White observa em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 197, que quando o corpo é constantemente forçado além de seus limites naturais, a mente perde gradualmente a capacidade de perceber advertências sutis do Espírito Santo. A Bíblia declara, em Hebreus capítulo 3, verso 15, que não devemos endurecer o coração quando ouvimos a voz de Deus. Um sistema nervoso constantemente excitado tende a endurecer-se para impressões delicadas. O café também exerce influência sobre a disciplina pessoal. Muitas pessoas recorrem a ele para compensar noites mal dormidas, excesso de trabalho ou hábitos desordenados. Ellen White afirma em A Ciência do Bom Viver, página 330, que o uso de estimulantes frequentemente serve para mascarar violações das leis naturais. Em vez de corrigir a causa do cansaço, o indivíduo recorre a um estímulo artificial, perpetuando um ciclo de desgaste físico e espiritual. A Bíblia ensina que Deus chama seu povo a uma vida organizada e equilibrada.
Em 1 Coríntios capítulo 14, verso 40, está escrito que tudo deve ser feito com decência e ordem. Ellen White aplica esse princípio à vida prática em educação, página 135, explicando que hábitos desordenados enfraquecem o caráter e diminuem a capacidade de servir a Deus com eficiência. O café, quando usado como substituto da disciplina, contribui para essa desordem interior. Outro aspecto importante é a influência do café sobre o testemunho cristão. Ellen White observa que os hábitos pessoais do cristão comunicam mensagens silenciosas aos outros. Em Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 385, ela afirma que a incoerência entre fé professada e prática diária enfraquece o poder do testemunho. Quando um cristão defende princípios de temperança, mas mantém dependência de estimulantes, sua influência espiritual é reduzida. A Bíblia declara em Mateus capítulo 5, verso 16, que nossa luz deve brilhar diante dos homens. Ellen White comenta esse verso em O Maior Discurso de Cristo, página 41, explicando que essa luz inclui hábitos simples, equilibrados e coerentes com os princípios do céu. O consumo habitual de café, quando associado à irritabilidade, ansiedade ou impaciência, obscurece essa luz. O impacto do café também se manifesta na capacidade de tomar decisões sábias. Ellen White afirma em Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 234, que estimulantes prejudicam o julgamento equilibrado. A Bíblia ensina, em Tiago capítulo 1, verso 5, que Deus concede sabedoria àqueles que a pedem. Contudo, uma mente constantemente agitada encontra dificuldade em receber e aplicar essa sabedoria de forma prática. Além disso, o café pode contribuir para uma espiritualidade superficial. Ellen White alerta em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 35, que muitos substituem a verdadeira comunhão com Deus por estímulos temporários que produzem sensação de energia, mas não fortalecem a alma. A Bíblia confirma esse princípio em Jeremias, capítulo 2, verso 13, ao declarar que o povo abandonou a fonte de água viva e cavou cisternas rotas que não retêm água. Faça agora uma reflexão pessoal. Se você deseja uma espiritualidade mais profunda e equilibrada, escreva nos comentários a frase "Quero mudança". Esse ato simples demonstra disposição para alinhar hábitos com princípios espirituais. Ellen White também destaca que a reforma de hábitos é um processo progressivo. Em Conselhos sobre Saúde, página 39, ela afirma que Deus não exige mudanças impossíveis, mas convida seus filhos a avançarem passo a passo. O abandono do café, quando necessário, deve ser acompanhado de escolhas positivas que promovam saúde e equilíbrio. A Bíblia ensina, em Filipenses capítulo 4, verso 13, que tudo podemos naquele que nos fortalece. O consumo do café, quando analisado à luz do grande conflito entre o bem e o mal, assume uma dimensão ainda mais séria. Ellen White escreve em O Grande Conflito, página 489, que Satanás procura enfraquecer a mente para tornar o ser humano menos sensível às coisas espirituais. Substâncias que perturbam o sistema nervoso se tornam instrumentos nesse processo, ainda que de forma sutil e socialmente aceita. A palavra de Deus ensina que devemos glorificar a Deus em nosso corpo e em nosso espírito. Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, Paulo afirma que tudo o que fizermos deve ser para a glória de Deus. Ellen White comenta esse texto em A Ciência do Bom Viver, página 114, explicando que a verdadeira religião se manifesta em hábitos que preservam a saúde e fortalecem a mente. À medida que essas verdades são compreendidas, torna-se evidente que o consumo do café não é apenas uma escolha pessoal, mas uma decisão espiritual. Ellen White afirma em Testemunhos para a Igreja,
volume 7, página 136, que o preparo para os últimos dias envolve uma reforma completa nos hábitos de vida. Pequenas escolhas, repetidas diariamente, moldam o destino eterno. Se este conteúdo está ampliando sua compreensão, deixe seu like agora. Isso ajuda este estudo a alcançar mais pessoas que precisam refletir sobre hábitos aparentemente inofensivos, mas espiritualmente significativos. Ao chegarmos à parte final desta reflexão, é essencial compreender que o tema do consumo do café não deve ser tratado como um detalhe isolado, nem como uma questão de julgamento entre pessoas, mas como um chamado à coerência espiritual e ao cuidado com aquilo que Deus confiou ao ser humano. Ellen G. White deixa claro que a reforma de hábitos está diretamente ligada à preparação do caráter para a eternidade. Em Conselhos sobre Saúde, página 186, ela afirma que a verdadeira religião não se limita à profissão de fé, mas se manifesta em escolhas diárias que honram a Deus no corpo e na mente. A Bíblia ensina que o Senhor deseja um povo que o sirva com entendimento claro e coração sensível. Em Romanos, capítulo 12, verso 2, Paulo adverte que não devemos nos conformar com este mundo, mas ser transformados pela renovação da mente. Ellen White comenta esse texto em Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 392, explicando que essa renovação envolve abandonar hábitos que enfraquecem o vigor mental e espiritual. O café, quando consumido de forma habitual e dependente, se encaixa nesse contexto de conformação aos costumes do mundo e não aos princípios do céu. Outro ponto decisivo é compreender que Deus não força ninguém a mudar. Ellen White enfatiza o respeito divino pelo livre-arbítrio. Em Caminho a Cristo, página 43, ela declara que o Senhor convida, mas não coage. No entanto, cada escolha traz consequências inevitáveis. A Bíblia confirma esse princípio em Gálatas capítulo 6, verso 7, ao afirmar que tudo o que o homem semear, isso também ceifará. O consumo do café, quando mantido apesar da luz recebida, produz efeitos que se manifestam no corpo, na mente e na vida espiritual. Ellen White também alerta que muitos resistem à reforma de hábitos por considerarem certas práticas pequenas demais para merecer atenção. Em Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 163, ela afirma que Satanás trabalha com sucesso ao levar as pessoas a negligenciarem pequenas coisas, pois sabe que são essas pequenas concessões que enfraquecem o caráter. A Bíblia ensina em Lucas capítulo 16, verso 10, que quem é fiel no pouco também é fiel no muito. O café, embora socialmente aceito, pode se tornar um teste de fidelidade quando a consciência é despertada. Outro aspecto importante é a relação entre hábitos e influência espiritual. Ellen White observa em Evangelismo, página 264, que a mensagem final ao mundo deve ser acompanhada por uma vida que a confirme. A reforma de saúde, incluindo a renúncia a estimulantes, faz parte desse testemunho. A Bíblia ensina, em Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7, que o chamado final inclui dar glória a Deus, o que envolve reverência e obediência prática. Honrar a Deus com o corpo faz parte dessa mensagem solene. O abandono do café, quando necessário, não deve ser encarado como perda, mas como libertação. Ellen White afirma em A Ciência do Bom Viver, página 332, que toda renúncia feita por amor à verdade traz recompensas presentes e eternas. A Bíblia confirma esse princípio em Marcos, capítulo 10, verso 29, ao declarar que ninguém deixa algo por amor ao Evangelho sem receber 100 vezes mais, já nesta vida e no mundo vindouro, a vida eterna. É importante destacar que a mudança de hábitos exige perseverança e paciência. Ellen White escreve em Conselhos sobre Regime Alimentar, página 459,
que muitos falham por tentar mudanças bruscas sem preparo adequado. Deus conduz seus filhos com sabedoria, respeitando limites e conduzindo passo a passo. A Bíblia ensina, em Salmos capítulo 37, verso 23, que os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. Cada avanço, por menor que pareça, é valorizado por Deus. Faça agora uma decisão pessoal. Se você sente que Deus está lhe chamando a cuidar melhor do seu corpo e da sua mente, escreva nos comentários a frase: "Escolho cuidar do templo". Essa interação é um testemunho público de compromisso e pode fortalecer outros que estão passando pelo mesmo processo. Ellen White também ensina que o verdadeiro poder espiritual é resultado de hábitos simples e consistentes. Em Obreiros Evangélicos, página 243, ela afirma que homens e mulheres de profunda espiritualidade são aqueles que vivem em harmonia com as leis da saúde. A Bíblia ensina, em Provérbios capítulo 3, versos 7 e 8, que temer ao Senhor e apartar-se do mal traz saúde para o corpo e refrigério para os ossos. Esse é um princípio divino que permanece válido em todas as épocas. Ao considerar o impacto do café na vida espiritual, torna-se evidente que Deus deseja restaurar o ser humano por completo. Ellen White escreve em Conselhos sobre Saúde, página 28, que a obra de restauração envolve corpo, mente e alma. O uso de estimulantes artificiais vai na contramão desse plano, pois enfraquece a resistência física e a clareza mental necessárias para o crescimento espiritual. A palavra de Deus ensina que estamos vivendo tempos solenes. Em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1, Paulo afirma que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Ellen White comenta esse texto em Eventos Finais, página 103, explicando que o povo de Deus deve estar física e mentalmente preparado para enfrentar os desafios finais. Uma mente enfraquecida por hábitos prejudiciais encontra dificuldade em permanecer firme nesses tempos. À luz de tudo o que foi apresentado, o consumo do café deve ser avaliado com seriedade e oração. Ellen White declara, em Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 158, que Deus chama seu povo a uma reforma completa antes da volta de Cristo. Essa reforma não se limita a doutrinas, mas alcança o estilo de vida. A Bíblia ensina, em Hebreus capítulo 12, verso 1, que devemos deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, correndo com perseverança a carreira que nos está proposta. Se esta mensagem falou ao seu coração, curta este vídeo agora. Deixe também seu comentário com seu nome e a cidade de onde você está assistindo, para que eu possa orar por você. Compartilhe este conteúdo no grupo de WhatsApp da sua igreja, pois essa reflexão pode ajudar outras pessoas. Inscreva-se no canal para continuar recebendo estudos bíblicos profundos, fiéis às Escrituras e aos escritos de Ellen G. White.